Semana passada eu estava conversando com uma pessoa e ela me contou que tinha acabado de comprar um apartamento. Dito isso, ela publicou nas redes sociais e o principal comentário que ela recebeu foi que ela fez um investimento sólido. De maneira um pouco indelicada, eu perguntei para ela qual que foi o valor, do investimento dela, quanto foi a entrada, qual que seria a parcela, qual que seria o valor do IPTU, o valor do condomínio estimado inicial. Coloquei tudo isso daí dentro de uma planilha e eu descobri uma coisa um pouco impressionante. Basicamente, em 10 anos, o resultado seria de mais ou menos R$500 mil e infelizmente não era a favor do apartamento. Talvez você não saiba, mas em São Paulo essa ideia de você comprar um apartamento como uma espécie de investimento está se tornando uma grande febre. E sendo bem sincero com vocês, olhando da perspectiva de uma pessoa que trabalha com marketing e vendas há bastante tempo, eu sei que toda essa ideia de você comprar um apartamento aqui em São Paulo, ou alugar para o Airbnb, ou transformar isso daí como uma espécie de investimento, não foi uma coisa que foi construída por acaso. Não é uma ideia que foi criada de maneira natural na sociedade, mas sim foi uma coisa implantada pelas construtoras para cada pessoa comprar um apartamento, ou ter esse desejo, ter essa vontade. E você pode observar como esse desejo ele foi introduzido de maneira um pouco mais artificial, vamos dizer assim, até olhando pelos tamanhos dos apartamentos e a maneira como todas essas coisas estão. Literalmente são apartamentos de 20 metros quadrados, 30 metros quadrados, que estão custando mais de R$500 mil e tá todo mundo ok pagando isso tudo. E esse vídeo não é uma crítica sobre as construtoras, eu acho que cada pessoa toma a sua própria decisão e sente as próprias coisas que precisa ou não fazer, mas na prática eu vejo 3 grandes problemas com essa ideia e essa noção de investir em apartamentos, principalmente esses apartamentos de São Paulo. O primeiro grande problema para mim é que, sendo bem sincero com vocês, todos esses apartamentos eles não são feitos para durar. Se você entra em um apartamento que foi construído com esse tipo de propósito, ou num prédio que foi construído com esse tipo de propósito, você até vai ver áreas comuns muito bonitas, piscina, academia, não sei o que mais lá, coworking, uma série de outras coisas. Quando você sobe para os apartamentos em si, você percebe que é uma estrutura extremamente defasada. As coisas não necessariamente são todas alinhadas, o tamanho dos apartamentos são minúsculos, literalmente 20 metros quadrados começa a ser rei aqui em São Paulo. Dependendo do lugar, você tem até mesmo dificuldade para poder fazer reformas. Por exemplo, esse apartamento que eu tenho aqui alugado, o morador basicamente não pode quebrar nenhum tipo de parede. É proibido no condomínio quebrar qualquer tipo de parede. Sendo sincero, isso é puramente a minha opinião, tá? Mas eu diria que assim, em 10 ou 15 anos, não necessariamente esse tipo de estrutura aqui vai ser uma estrutura muito boa, ou minimamente vai ser uma coisa que vai exigir muita manutenção e as pessoas não estão levando isso em consideração, não estão colocando isso dentro do papel ali na hora de fazer a conta para ver se vale a pena fazer esse tipo de investimento ou não. Para mim, o próximo grande problema com essa compra, essa aquisição desses apartamentos para investimento é justamente o lado de dinheiro imobilizado. Isso é extremamente pessoal, mas eu odeio ter tanta quantia de dinheiro, R$500 mil é bastante dinheiro, não sei pra vocês, mas pra mim é. Eu não gosto de ter dinheiro parado, dinheiro imobilizado. E por que eu digo isso? Basicamente, quando você compra um apartamento, por mais que você esteja financiando, etc., basicamente é um investimento que você está fazendo e é um investimento que ele vai ficar congelado até que você consiga realizar a venda. Isso é um pouco diferente do mercado financeiro, porque você consegue ter um CDB, por exemplo, hoje em dia pagando mais ou menos uns 14% ao ano de juros, em que você pode vender a qualquer momento. A qualquer momento você consegue receber todo o dinheiro que você tem naquele CDB. Esse é o tipo de coisa que eu, particularmente, Lucas, prefiro. Os apartamentos são um pouco diferentes. Se você coloca o seu dinheiro, você precisa deixar esse dinheiro lá parado durante X tempos, até que finalmente você consiga colocar no mercado imobiliário e fazer a venda. Ou minimamente você precisa alugar para você começar a gerar algum tipo de renda mensal. E aí eu vou pro meu terceiro grande problema. Não necessariamente ao longo de um período de 10, 15, 20 anos, se o seu apartamento durar, claro, você vai ter uma rentabilidade positiva com relação a esse patrimônio que você tem. O que eu quero dizer com isso? Num dos meus vídeos passados eu falei que renda grita e patrimônio sussurra. Parte do conceito que eu expliquei naquele vídeo é a diferença entre o que é um ativo e o que é um passivo. Apartamentos, casas e afins, eles se encontram numa espécie de dualidade. Em alguns momentos eles são de fato um ativo, em outros momentos eles são de fato um passivo. Se você tem o seu apartamento e ele tem um período de vacância muito longo,
jogo, esse apartamento, basicamente, ele se torna um passivo para você. E por que eu tô dizendo isso? Porque no momento em que você compra um apartamento, principalmente se foi na construtora, na planta, você não começa já pagando o condomínio. Demora um tempo até você começar a pagar condomínio, depois que você começa a pagar o condomínio, ainda demora mais um outro tempo para esse condomínio aumentar. Mas, invariavelmente, em 10 anos, pode ter certeza que, no mínimo, você vai estar pagando 10 vezes mais do que você pagava lá no início. Tanto por conta da inflação, quanto porque o prédio vai solicitando mais manutenções. Imagina por quê. E com tudo isso, se o seu apartamento, em algum desses momentos, está vago, não tem um inquilino ali, você vai ser a pessoa responsável por pagar esse condomínio. Então, se é um condomínio de R$1.000 e você tem o seu apartamento vago durante 3 meses até encontrar um inquilino, vai demorar, literalmente você perdeu R$3.000, fora todos os outros custos que você teve e o deixar de receber essa renda que você estava recebendo. Logo, esse investimento ele precisa ser olhado com muito mais calma e cautela do que a maioria das pessoas tende a dizer para você. E esse daqui é o Lucas do Futuro na edição. Eu acabei esquecendo de falar e explicar um pouquinho da planilha, mas eu tô deixando essa planilha aqui, que foi justamente a que eu utilizei para poder fazer essa simulação, na descrição para vocês poderem baixar. E aqui estão justamente todas as premissas. Como eu falei, aqui é uma comparação literalmente entre você comprar um apartamento pensando em investimento em si versus você investir o seu próprio dinheiro, né? Isso não tá levando em consideração você comprar, por exemplo, um apartamento que você vai morar e vai ficar esses 10 anos aí morando ou qualquer coisa do tipo. Isso não é o objetivo dos vídeos e muito menos dessa planilha. Mas enfim, utilizem a planilha. Tudo que tá aqui em azul, como vocês podem ver aqui, são informações, são inputs de vocês, né? Então é você fazendo a alteração diretamente aqui. Você vai ver que a simulação, eu coloquei justamente 13% aqui, 13% de um CDB, que baseado no dinheiro que a gente está aplicando aqui é relativamente simples hoje em dia de encontrar, e historicamente eu acho que o CDB do Brasil também fica muito nesses 13% aqui. Tem umas quedas em alguns momentos, mas no geral fica assim. Mesma coisa com reajuste de aluguel, geralmente havia o IGPM, mas enfim, a gente pode utilizar isso daqui como uma base. A única coisa que pode ter uma variação de pessoa para pessoa é justamente a taxa de juros do financiamento. Então a taxa que pode estar um pouquinho baixa, não sei, você pode adaptar de acordo com o seu cenário atual. Enfim, aproveita, qualquer dúvida que tiver sobre o simulador, pode me perguntar. Deixei umas pequenas descrições aqui do que é exatamente cada uma das coisas, mas enfim, é isso. Não é que esse vídeo aqui seja um conselho do que você deveria fazer ou deixar de fazer. Isso também nem é minha opinião formal com relação ao mercado imobiliário em si. Sendo bem sincero com vocês, hoje em dia eu preferiria, se eu tivesse que fazer um investimento dentro do mercado imobiliário tradicional, vamos dizer assim, eu preferiria muito mais comprar uma terra, literalmente uma plantação, alguma coisa que está muito intrinsecamente ligado com a economia real, ou se eu quisesse comprar alguma coisa relacionada à moradia, eu ia preferir muito mais uma casa, porque no mínimo eu estou comprando a estrutura daquela casa ali mais o terreno, então são duas coisas tendo valor de maneira simultânea, e eu posso fazer o que eu quiser com a casa, desde quebrar uma parede até demolir toda a casa e construir outra. Então esse é um ponto maravilhoso, mas não é que esse necessariamente seja um conselho para o que você deve fazer ou não. Existem diversas situações, mas o fato mesmo é que, do meu ponto de vista, não vale a pena para uma pessoa jovem fazer a compra de um apartamento agora. Enfim, deixa aí nos comentários se você compraria um apartamento agora ou não, ou por qual motivo você compraria, ou por qual motivo você deixaria de comprar. É isso, obrigado, adeus.